Meus amigos, tivemos aí uma reviravolta em uma das principais novelas dessa off-season, hein, cara? A novela Paul George pode acabar tendo um desfecho diferente daquele que imaginávamos. E nesse vídeo eu irei trazer todas as novidades sobre essa situação do PD. Antes, eu só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá! Antes, deixa eu só dar um breve contexto, né, porque é importante. O Paul George, ele tem uma player option de mais de 40 milhões de dólares para essa próxima temporada. Caso ele decline, ele entra no mercado como agente livre e restrito, e aí vai poder assinar com quem ele bem entender. E a tendência, até 2 dias atrás, era de que ele realmente fizesse isso, né? Que ele declinasse a player option e entrasse no mercado, porque o Clippers não vinha demonstrando muito interesse em renovar com o Paul George pelo valor que ele queria, que no caso era o máximo, né? Ele queria um contrato máximo com o Clippers. O Clippers não estava mostrando muito interesse em dar esse contrato pro Paul George. Ao mesmo tempo que times como Filadélfia e Orlando Magic estavam muito interessados em dar esse contrato gigante pro Paul George. Então, tudo meio que apontava para ele indo para o mercado e assinando com um desses dois times pelo máximo, né? Assinando o contrato máximo ou com Filadélfia ou com Orlando. Só que saíram algumas informações nesses últimos 2 dias que meio que mudam o rumo dessa novela. Vamos começar com a informação de que o Sixers perdeu o interesse no Paul George. É o seguinte, o Shams Charania, ele reportou que o interesse do Philadelphia 76ers em perseguir Paul George diminuiu significativamente nos últimos dias e espera-se que a franquia seja agressiva em outros lugares com sua flexibilidade de teto salarial e capital de draft, levando ao draft da NBA da próxima semana. Ou seja, segundo o Charania, o Sixers perdeu muito do interesse em ir atrás do Paul George. E aí o time deve focar em outras opções. E aí, essa informação, esse report do Charania, ele gera duas perguntas. A primeira, por que o interesse diminuiu? E a segunda, quais seriam essas outras opções dos Sixers? Para a primeira pergunta, tem uma informação que pode ser a resposta. Né? Dá para responder essa primeira pergunta com uma informação que saiu ontem. Tá? Já a segunda pergunta, que é as outras opções dos Sixers, aí é só mais especulação. Só dá para especular porque não tem nenhuma informação sobre essas outras opções. Já foi falado que o Sixers quer, né, fazer um grande movimento, quer assinar com um grande jogador, mas o único que era realmente falado era o Paul George. Né? Esse seria o foco, seria a primeira opção dos Sixers. Para além do Paul George, chegou a falar sobre o Anunoby, falou-se sobre Jimmy Butler, sobre LeBron James, agora tá falando sobre Brandon Ingram, mas não tem nenhuma informação cravando. Ó, esse aqui vai ser o foco do Sixers agora. Não tem, não tem. Eu posso dar minha opinião. Na minha opinião, eu acho que o Sixers, se realmente descartar o Paul George, eu acho que o Sixers vai tentar uma sign trade pelo Brandon Ingram ou vai entrar no leilão pelo Anunoby. Vai entrar na disputa com o Knicks para ficar com o Anunoby. Eu acho que essas
São dois movimentos que eu acho que o Sixers pode fazer se realmente tiver desistido do Paul George, tá? Se desistiu do Paul George, esses são dois movimentos que eu acho que o Sixers pode fazer. Mas aí é a minha opinião. De informação mesmo, não tem nada. Só tem especulação. Agora, sobre o motivo que teria feito o Sixers desistir ou perder muito do interesse no Paul George, tem uma informação que pode responder isso, que é uma informação do Brian Windhorst, da ESPN. Ele falou o seguinte: o Clippers subiu valores e está com uma oferta de 3 anos de contrato para Paul George com um valor similar ao do Kawhi, que seria 152 milhões por 3 anos, o que dá uma média de um pouco mais de 50 milhões por temporada. O Clippers está confiante que Paul George vai continuar em Los Angeles e principalmente ao lado de Kawhi. Então, isso aqui pode explicar essa queda aí do interesse do Sixers no Paul George, porque se o Clippers vai oferecer 50 milha por ano pro Paul George, sim, meio que vai ficar difícil pro Sixers competir, porque a única coisa que tiraria o Paul George do Clippers, que faria o Paul George ir pro mercado, é grana. É grana, porque se o Clippers realmente, se o Clippers tivesse oferecido esse contrato pro Paul George durante a temporada, que era o que era esperado, né? Era esperado que o Clippers, depois de renovar com o Kawhi, já renovasse com o Paul George. Se o Clippers tivesse chegado com essa proposta, 3 anos, 152 milhões, né, a mesma proposta que fez pro Kawhi, tivesse chegado com essa proposta pro Paul George, ele tinha assinado. Porque pro Paul George é muito melhor ficar no Clippers. Por quê? Vai continuar no time competitivo, vai estar em Los Angeles, vai, né, continuar no time onde ele está totalmente adaptado. Então, para ele, o melhor dos mundos é ficar no Clippers recebendo 50 milhões por ano. Não sei se ele gosta de um contrato de 3 anos. Talvez ele gostaria de um contrato de 4 anos. Mas 3 anos está de bom tamanho. Está muito de bom tamanho. Então, se essa proposta tivesse sido feita para ele durante a temporada, ele tinha aceitado. Então, se o Clippers chegou com essa proposta para ele agora, faz total sentido o Sixers mudar a sua abordagem, porque meio que o Paul George, a tendência é que o Paul George aceite. Óbvio que tem a possibilidade do Clippers oferecer esse contrato para o Paul George para trocar ele logo em seguida, para tentar uma sign and trade, mas o Brian Windhorst fala, né? O Clippers está confiante que Paul George vai assinar, vai continuar em Los Angeles, principalmente ao lado do Kawhi. Então, meio que se o Clippers está oferecendo isso, é porque quer ficar com o cara. Então, e isso explica essa perda do interesse dos Sixers no cara. E para mim tem que mudar mesmo a abordagem. Tem que mudar mesmo a abordagem, porque como eu disse, tudo que o Paul George queria era o Clippers oferecendo essa grana para ele. Então é isso, né? Essas são duas informações que realmente mudam né, o panorama dessa situação do Paul George, porque o que sabíamos era que o Clippers não havia feito proposta e que não iria oferecer o que o Paul George queria, que é 50 milhões por temporada. 50 ou mais por temporada. Só que agora a gente sabe que o Sixers perdeu interesse e que o Clippers, segundo o Windhorst, quer ficar com ele agora. Tá querendo renovar com ele 3 anos, 50 milhas por temporada. Então, isso muda, sim, o panorama dessa novela do Paul George e muda também a abordagem do Sixers, porque agora o Sixers vai ter que explorar outras opções. Eu dava como certa a ida do Paul George para os Sixers. Eu tinha uma plena convicção de que ia rolar. Só que agora, com essa informação do Charania e do Windhorst, eu realmente eu já acho que não vai acontecer e já acho que o Sixers vai explorar outros caras, né, outras opções. E aí, como eu disse, na minha visão, Anunoby e Ingram
seriam né, o foco, deveriam ser o foco do Sixers, porque eu acho que se o Sixers chegar com, velho, 36 milha por ano pro Anunoby, o Knicks não vai cobrir. Não vai cobrir. E se o Sixers oferecer capital de draft e, sei lá, uma sign trade do Tobias, oferecer pro Pelicans, pelo Ingram, eu acho que o Pelicans pode considerar aceitar. Não seria a melhor proposta que o Pelicans, né, receberia pelo Ingram, mas dependendo do número de escolha de draft, acho que daria para o Pelicans pelo menos pensar. Então, essa é a minha visão sobre essa questão do Paul George. Realmente, eu já vejo um desfecho diferente para essa novela. E eu quero saber a sua opinião, mano. Você acha que agora, com essas informações que eu trouxe para vocês, vocês acham que o Paul George fica no Clippers ou vai para Filadélfia? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.